Fala galera, beleza? Então estamos aí para o nosso segundo vídeo de equilíbrio químico. Vamos continuar a nossa aulinha de equilíbrio, onde na primeira aula a gente aprendeu todos os conceitos referentes a reações em equilíbrio, processos em equilíbrio, certo? Fatores que envolvem o equilíbrio químico. E hoje a gente vai estudar os fatores que influenciam ou podem deslocar um equilíbrio químico, certo? Então vamos lá, a gente parou nesse slide aqui na aula passada, onde continuamos falando da síntese de Haber, da síntese de formação da amônia, né? E a gente falou que como essa reação visava produzir grande quantidade de amônia, para lá na época da guerra produzir bastante explosivo, o Haber desenvolveu técnicas para deslocar esse equilíbrio, pois é uma reação que entrava em equilíbrio, que entra em equilíbrio, e as concentrações dos produtos e reagentes, ela passa a se tornar constante, certo? Então, lá dando aquela recapitulada, no equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, e as concentrações das espécies, tanto reagentes e produtos, se tornam constantes, beleza? Posso dizer que se tornam iguais? Não. Pode ser que sejam iguais? Sim, pode ser, mas o que eu posso afirmar é que elas são constantes, certo? Beleza. Se por acaso eu deslocar esse equilíbrio e a velocidade da reação direta for maior que a velocidade da reação inversa, então, a velocidade da reação direta for maior do que a velocidade da reação inversa, esse equilíbrio é deslocado para o sentido dos produtos. Vou estar formando mais produtos que reagentes. Se, por outro lado, a velocidade da reação direta for menor do que a inversa, ou se a inversa for maior do que a direta, eu vou estar deslocando o equilíbrio para o sentido de formação dos reagentes. Beleza? Então, Le Chatelier ele estudou esse deslocamento de equilíbrio e fez algumas proposições inicialmente. O princípio Le Chatelier ou o princípio da fuga ante a força. Todo sistema reversível ele tende a um estado de equilíbrio. Tá? O que isso quer dizer? Toda reação que ela é reversível, uma hora ela vai atingir o equilíbrio químico. Todas elas vão atingir o equilíbrio. Uma vez que esse equilíbrio seja atingido, ele vai ser mantido, a menos que se provoque alguma alteração no sistema. Se eu provocar algum tipo de alteração no sistema, eu vou deslocar esse equilíbrio ou para a formação de produtos ou para a formação de reagentes. Se eu não causar nenhum tipo de alteração nessa reação, esse estado de equilíbrio vai ser permanente, certo? E quando a gente provoca uma alteração nesse sistema em equilíbrio, ele reage no sentido de anular o efeito dessa alteração. Dessa forma, o sistema tende a retornar a um novo estado de equilíbrio. Por exemplo, eu tenho uma reação que eu atingi o equilíbrio. Tá? Eu fui lá e causei algum tipo de perturbação que esse equilíbrio foi deslocado, no sentido de formação de mais produtos. A partir de um determinado tempo, essa reação vai atingir um novo equilíbrio químico, certo? Onde as velocidades da reação direta vai voltar a ser igual da velocidade da reação inversa. Se eu não causar nenhum tipo de alteração novamente, essa reação vai permanecer em equilíbrio. Mas eu posso causar um novo tipo de alteração, de perturbação. Vou formar mais produtos ou mais reagentes. Após um tempo, essa reação vai atingir um novo equilíbrio químico. E assim por diante. Certo? Beleza. E como assim alterar o equilíbrio químico? Quais são as formas que a gente pode alterar o equilíbrio químico? Basicamente, são 3 as formas que a gente pode alterar o equilíbrio químico. Uma quarta aí, que na realidade é quase sempre uma pegadinha, mas é um fator que mexe na velocidade da reação, mas não altera o equilíbrio químico. Tá? Então, nós estudaremos esses fatores que podem ou não provocar o deslocamento do equilíbrio químico, que são temperatura, pressão de um sistema com gases, alteração da concentração de reagentes e produtos e o efeito de um catalisador. Ou seja, variação da temperatura do sistema, alteração da pressão do sistema quando ele contém gases, alteração das concentrações de reagentes e ou produtos e o efeito de um catalisador. Certo? A gente vai ver que o efeito de catalisador, na realidade, ele não altera o equilíbrio químico, mas ele é comumente comentado como se altera o equilíbrio, principalmente em vestibulares, se fazem muitas pegadinhas em relação ao uso de catalisador. Ok? Tranquilo. Então, o primeiro fator que a gente vai analisar é a temperatura, mas para isso a gente precisa recapitular um pouquinho o que a gente aprendeu em termoquímica, que é referente a reações endotérmicas e exotérmicas. Se você não entender isso, não lembrar o que é uma reação endotérmica e exotérmica, você não vai entender como a temperatura afeta o equilíbrio de uma reação química, certo? Vamos lá. Então, primeiro, reações endotérmicas. O que são reações endotérmicas? São reações onde ocorre a absorção de calor. São reações que absorvem calor. Toda reação que absorve calor, ela tem como ΔH positivo.
ΔH maior que zero. O que é o ΔH? H é entalpia. Entalpia, na química, é energia na forma de calor. Como ΔH é a energia dos produtos menos a energia dos reagentes, ou entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, se ela absorve calor, o ΔH tem que ser positivo, certo? Endo para dentro, o termos vem de energia. Então, energia para dentro, está ganhando energia, tá? Toda reação química endotérmica ou todo processo endotérmico tem uma entalpia positiva, certo? Graficamente, como é que a gente representa essa entalpia? Se é uma reação que está ganhando calor, toda reação termoquímica ela é representada com energia de reagentes e energia de produtos. Tem o estado inicial e o estado final. Se ela é endotérmica, está absorvendo calor, a energia final dos produtos tem que ser maior que a energia dos reagentes. E essa diferença de energia entre reagente e produto é justamente o ΔH da reação. Beleza? Por outro lado, as reações exotérmicas são reações que liberam calor. Exo para fora, o termos de energia, então energia para fora, está liberando energia. Como ΔH é energia ou entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, o ΔH dessa reação tem que ser menor que zero, ΔH negativo. Exemplo clássico, reações de combustão, que é a reação de queima do etanol, combustível muito utilizado nos nossos carros. A entalpia tem que ser negativa. Toda reação de combustão tem entalpia negativa, portanto é uma reação exotérmica. Como é que a gente representa graficamente? Se está liberando calor, ao final do meu processo, eu tenho uma energia menor do que eu tinha inicialmente, certo? Se meu saldo é negativo, no final eu tenho energia menor do que eu tinha inicialmente. Então, a energia dos produtos, que é o final do meu processo, é menor do que a energia dos reagentes, certo? Portanto, entalpia negativa. Então, reação endotérmica, energia positiva, ganho de energia, reação exotérmica, libera, perde energia, saldo negativo, certo? Beleza, então agora a gente pode analisar como é que a temperatura afeta o equilíbrio químico. Só analisando a reação de síntese da amônia, ela é uma reação exotérmica. Sempre o ΔH, indicado numa reação química, ele indica a entalpia da reação direta. Tá? Sempre o ΔH representado é a entalpia da reação direta. Beleza? Então, a entalpia da reação de formação da amônia é negativa, é uma reação exotérmica. Então, pensa lá, pessoal. Se a reação é exotérmica, é porque essa reação está liberando calor, ela está jogando calor fora. Então, é como se ela não gostasse do calor. Ela está produzindo calor, está jogando fora. Produzindo calor, jogando fora. Então, pensa bem. Se ela está jogando esse calor fora, ela está liberando calor, e eu causar nela um aumento de temperatura, aumentar a temperatura é colocar calor nessa reação, certo? É fornecer calor para essa reação. Se ela está liberando, é porque ela não gosta de calor. Ela não é favorecida por um aumento da energia, um aumento dessa temperatura, certo? Então, no caso dessa reação, se eu aumento a temperatura, eu estou desfavorecendo a reação direta. Se eu desfavoreço a reação direta, eu favoreço a reação oposta, que é a inversa. Pois se a reação direta é exotérmica, a reação direta ela vai se a reação direta ela é exotérmica, a reação inversa vai ser endotérmica. Então aumentou a temperatura, favorece a reação endotérmica. Então nesse caso, se eu aumento a temperatura, eu desfavoreço a formação de amônia e favoreço a formação de hidrogênio e nitrogênio. Por outro lado, se eu diminuo a temperatura, aí sim eu favoreço reações que não gostam do calor. Favoreço as reações exotérmicas. Favoreço aquelas que estão liberando calor. Então, diminuiu a temperatura, aí sim favoreço a reação exotérmica, que nesse caso é a reação direta. Vou estar formando mais amônia, certo? Então, aumentou a temperatura, fornece a reação que gosta de calor, favorece a reação endotérmica. Diminuiu a temperatura, favorece a reação que libera energia, que libera calor. Favorece as reações exotérmicas, que nesse caso é a reação direta. Beleza? Fechado? Tranquilo? Bora lá então. Efeito da pressão. O efeito da pressão, pessoal, ele vai funcionar em sistemas onde eu tenho gases, onde eu tenho pelo menos um reagente ou produto gasoso. Na nossa reação de formação da amônia, todos os nossos componentes são gasosos, certo? Então, se eu mexer na pressão desse sistema, eu vou afetar o equilíbrio dessa reação.
E como é que funciona isso? Eu sempre vou analisar a quantidade de mols de gases que eu tenho, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Aqui nos reagentes eu tenho 4 mols de gases, 3 do hidrogênio gasoso e 1 do nitrogênio gasoso. E nos produtos eu tenho apenas 2 mols de reagentes gasosos, que são os 2 mols de amônio, certo? Então, quando eu vou falar de pressão, você vai pensar sempre no sentido de que, tipo assim, se eu estou falando de gases, quando eu aumento a pressão, eles tendem a escapar para um lado que eu tenha menor quantidade de gases, certo? Para um lado que eu tenha, como se eu estivesse escapando para um lado onde eu tenho mais espaço, uma pressão menor, certo? Então, nesse caso, se aumentar a pressão do sistema como um todo, a ideia é que o deslocamento seja feito para o lado onde eu tenho menor quantidade de gases. Então, aumentei a pressão do sistema, no lado dos reagentes eu tenho 4 mols de gases, do lado dos produtos eu tenho apenas 2. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para o sentido onde eu tenho menor quantidade de mols de gases. Então, aumentei a pressão do sistema, desloco o equilíbrio, neste caso, para os produtos, certo? E se diminuir a pressão do sistema, é exatamente o oposto. Quando eu diminuo a pressão do sistema, eu desloco para o sentido onde eu tenho maior quantidade de gases. Então, diminuiu a pressão do sistema, desloco para o lado de maior quantidade de gases. Nesse caso, eu vou deslocar o sentido na reação inversa. Diminuiu a pressão, desloco para a reação inversa, pois eu tenho mais mols de gases. Aumentou a pressão, desloco para o sentido da reação direta, para esta reação química, pois é o lado onde eu tenho menor quantidade de mols de gases. Beleza? Tranquilo, galera? Simplesinho? Tá bom. E o efeito da concentração? Como é que funciona, então, o efeito da concentração? A gente pode variar tanto a concentração de reagentes quanto de produtos. Esse variar, você pode aumentar ou diminuir a concentração tanto de produtos e de reagentes. Para esse caso, fica fácil a gente analisar, lembrando um pouquinho de cinética química, que a gente acabou de aprender. Numa cinética química, a gente determinava a velocidade das reações químicas, certo? Então, vamos considerar aqui uma reação de transformação da glicose em frutose, 2 açúcares aí, né? Transformação de glicose em frutose, que ela é uma reação em equilíbrio químico. Se eu pensar na velocidade da reação direta, que nesse caso para nós é a glicose transformando-se em frutose, toda a equação de velocidade ela vai ser velocidade igual a uma constante de velocidade vezes a concentração de um ou mais reagentes, né? Então, nesse caso, a velocidade da reação direta é igual a constante de velocidade vezes a concentração de glicose. Vamos pensar assim, ó. Se eu aumento a concentração de glicose, se eu coloco mais glicose no meu sistema reacional, o que eu estou fazendo? Ó, se a velocidade ela é proporcional, se a velocidade é proporcional à concentração, se eu aumento a concentração, eu aumento a velocidade da reação direta. Se eu aumento a velocidade da reação direta, eu desloco o equilíbrio para o sentido de formação de frutose. Então, nesse caso, eu estou deslocando para a direita. E se eu fizer o oposto, se eu adicionar frutose, se eu aumentar a concentração de frutose? Bom, a reação oposta, a equação de velocidade é a seguinte: velocidade da reação inversa é igual a constante de velocidade vezes a concentração da frutose. Então, se eu aumento a concentração de frutose, eu aumento a velocidade da reação inversa. Se eu aumento a velocidade da reação inversa, eu estou deslocando o equilíbrio para o lado de formação da glicose. Beleza? Então, pessoal, facinho. Eu adicionei reagente, eu desloco para os produtos. Eu adicionei produto, eu desloco para os reagentes. Sempre assim. Adicionou de um lado, desloca para o outro. Adicionou de um lado, desloca o equilíbrio para o outro lado. Beleza? Tranquilo? Certo. E agora, se eu diminuir as concentrações, se eu fizer o oposto, em vez de aumentar, eu diminuir, vai ser exatamente o oposto, né? Então, se eu diminuo a concentração de glicose, eu estou diminuindo a velocidade da reação direta. Ou seja, a velocidade da reação direta ela passa a ser menor do que a da inversa, certo? Se a inversa vai ser maior, se a velocidade da reação inversa é maior, eu vou estar produzindo mais glicose. Então, diminuir a concentração de glicose, eu estou deslocando o equilíbrio para a própria formação de glicose, pois a velocidade da reação direta está sendo menor do que a inversa, certo? E se eu diminuo, faço agora o contrário, eu diminuo a concentração da frutose, né? Começo a tirar a frutose do meu sistema reacional. Se eu diminuo a concentração de frutose, a velocidade da reação inversa passa a ser menor que a da velocidade da reação direta. Então, se a direta passa a ser maior,
eu vou estar produzindo mais frutose. Então, vamos lá. Diminui a concentração de um lado, desloca o equilíbrio para o mesmo lado. Diminui a concentração de reagente, desloca o equilíbrio para o sentido dos reagentes. Diminuiu a concentração de produto, desloca o equilíbrio para a formação dos próprios produtos. Certo? Recapitulando. Aumentou a concentração do reagente, desloca para produto. Aumentou a concentração do produto, desloca para o reagente. Tirou o reagente, desloca para o mesmo lado, desloca para o próprio reagente. Tirou o produto, diminui a concentração do produto, desloca para o mesmo lado, desloca para os produtos. Beleza? Tranquilinho? De boa, né? Olha só, um exemplozinho legal que a gente tem aqui, ó. Considerando esse sistema que a gente chama aqui do cromato e dicromato, tá? Cromato e dicromato. Eles possuem colorações diferentes. São espécies químicas bastante parecidas, mas colorações diferentes. O cromato ele é amarelo, enquanto que o dicromato ele é laranja, tá? Então eu posso mexer nesse equilíbrio mudando o pH do meu sistema. Você pode observar que cromato mais um meio ácido forma dicromato, que é laranja, mais água, tá? Então, olha só, se eu adicionar ácido, se eu adicionar um meio ácido, que é H+, eu vou estar aumentando a concentração dos reagentes. Se eu aumento a concentração dos reagentes, eu desloco para o produto. Ou seja, o meu meio que inicialmente é amarelo, ele vai se tornar laranja. Quer ver? Vamos ver lá, olha só. Vou botar um videozinho aqui, ó. Então, inicialmente, nós temos aqui um sistema com cromato, tá? Onde será adicionado ácido. Cromato amarelo, ele adicionou ácido, certo? Olha só, adicionou ácido, ele começa a ficar laranja, ó. Vai formar dicromato. Então, aumentei a concentração do ácido, aumentei a concentração de um dos reagentes, estou deslocando para produto. Então, era amarelo, cromato, adicionei ácido, virou dicromato laranja. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de dicromato, que é laranja, aqui nesse sistema, tá? Nosso beckerzinho. E vamos adicionar uma base, certo? Uma base. Ao adicionar uma base, observe. Adicionando uma base, olha lá como ele começa a ficar amarelado, ó, tá? Então, adicionou uma base ao dicromato, ele vai deslocar o equilíbrio para o lado esquerdo, formando cromato, que é amarelo, certo? O que isso quer dizer, pessoal? Olha lá. Eu tenho inicialmente o sistema amarelado, que é o cromato. Adicionou ácido, adicionou H+, ele se tornou laranja. Beleza? Depois, o que o camarada fez? Ele adicionou base. O que a base faz? Vamos lembrar lá da primeira fase, o conceito ácido-base. As bases, que são a hidroxila, o OH-, né, reagem com H+, ou seja, ele tira esse H+ daqui, como se ele tirasse H+. Está diminuindo a concentração do H+. Diminuiu a concentração do reagente, puxa o equilíbrio para o próprio reagente. Então, eu estava laranja, adicionei base, deslocou para o amarelo novamente. Beleza? Então, é isso aí que a gente tem de equilíbrio químico ali. Tá? Então, olha lá. Então, o que ele fez? No segundo exemplo, ele adicionou base, adicionou uma base, certo? Adicionou uma base, se tornou, consumiu o H+, tirou o H+ daqui, diminuiu a concentração e voltou a ser amarelo. Beleza, pessoal? Então, aí um exemplozinho de deslocamento de equilíbrio baseado no aumento da concentração de H+, ou na diminuição da concentração de H+. Certo? Beleza, e por último, pessoal, o catalisador. Estamos finalizando já aqui. O catalisador. Catalisador não desloca equilíbrio químico. Catalisador não desloca equilíbrio químico. Já falamos sobre o catalisador nas aulas de cinética. O que um catalisador faz? Ele acelera a velocidade de uma reação química. Ele simplesmente aumenta a velocidade de uma reação química. Como é que ele aumenta? Sempre diminuindo a energia de ativação da reação, tá? Então, temos aqui, ó, uma reação química, ó, exotérmica, energia dos produtos menor que os reagentes. Toda a reação química tem uma energia de ativação, que é aquela energia que eu tenho que fornecer para que a reação ocorra, certo? O que o catalisador faz? Ele diminui a energia de ativação. Então, ele acelera uma reação química, diminuindo a energia de ativação. Então, temos em azul aqui a energia de ativação sem catalisador, e o vermelhinho a energia de ativação da reação com catalisador. Então, dessa forma, o catalisador ele diminui a energia de ativação, acelerando a velocidade da reação, certo? Então, aqui, ó,
Isso tanto vale para a reação direta ou para a reação inversa, tá? Então, neste primeiro caso aqui, a gente está analisando a reação direta, ó, de A mais B, formando C mais D, certo? Se a gente analisar a reação inversa, é a mesma coisa. Então, se eu analisar a reação inversa, é como se eu estivesse indo do C mais D para o A mais B. Então, se eu for do C mais D, a minha energia de ativação vai ser toda essa em azul. Tá? Energia de ativação sempre é uma energia mínima que eu tenho que fornecer aos reagentes para que se inicie a minha reação. Então, se eu estou analisando a reação inversa, agora eu estou partindo de C mais D para formar A mais D. Então, a energia de ativação ó, vem daqui, do início da minha reação, até o topo desse morro que a gente chama de complexo ativado, certo? Então, em azul, a energia de ativação da reação sem catalisador, em vermelho, a energia de ativação da reação com catalisador. Então, o catalisador, ele apenas aumenta a velocidade da reação. Ele não desloca equilíbrio químico. Beleza? Galerinha, então é isso aí. Vou finalizando por aqui ó, nessa nossa segunda videoaula. Espero que tenha ficado claro aí os fatores que influenciam o equilíbrio de uma reação química, né? Os fatores que podem deslocar uma reação química, o equilíbrio de uma reação química. E na próxima videoaula a gente vem daí com a parte matemática de como eu calcular o equilíbrio de uma reação química. Beleza? Valeu, galera. Abraço.